Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Graça e paz à sua vida, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Um programa que veio para fazer parte da tua vida, para fazer parte da tua vida espiritual e você passar tempo com Jesus. Se você está aqui conosco, é porque Deus marcou um encontro com você. Então nunca se esqueça, todo sábado à noite, às 20 horas, estaremos aqui para falarmos as boas novas da lição que estará acontecendo ao longo da semana, tá bom? E neste trimestre, estamos iniciando um novo trimestre, a lição sobre o livro de Êxodo, você não pode ficar sem ela, feita pelo professor Iri Moscala, que foi um dos grandes professores da Universidade Andrews. Então você não pode perder esse conteúdo. Vai lá, baixe o seu aplicativo da lição da Escola Sabatina e tem esse conteúdo gratuito para você. Não fique sem o seu pão espiritual de todos os dias, porque o Senhor Jesus, ele te chama para você passar tempo com ele e receber as suas bênçãos, tá bom? E se você ainda, nós estamos aqui, ó, finalzinho de junho. Gente, já passou o meio do ano. Daqui a pouquinho já tá chegando Natal. Você tem que se lembrar de uma coisa. Vai lá no YouTube, filho de Deus. @PaulistaLeste, clica no sininho e comece agora a ficar por dentro de todas as novidades. Se inscreva no nosso canal para saber o que acontece na Associação Paulista Leste. E se você quiser também nos ver ali pelo Instagram, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo só da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Então, não fique sem essa oportunidade, fique por dentro do nosso conteúdo e participe com a gente. E por favor, tem gente mandando mensagem pra gente lá do Piauí, o pessoal ali do distrito de Agrícola, um distrito abençoado que sempre está conosco. Nós temos o pessoal de Cuiabá, nós recebemos mensagem do Japão, de Okinawa, o pessoal nos assistindo. Dentre outras cidades também ali, temos o pessoal da Europa, parte do continente africano, o pessoal aqui do Nordeste. Gente, vocês todos são nossos queridos. Então, marque aí de onde você está nos assistindo, que nós queremos mandar um abraço para você, tá bom? Fique por dentro de tudo o que está acontecendo, porque nessa lição, gente, eu tive que trazer pessoas especiais para falar sobre um tema muito importante, tá bom? O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Nós temos aqui o pastor William Teixeira. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Pastor William é pastor do distrito da Casa Verde. Já está lá há 3 anos ou 4 anos? 4 anos, pastor William. Manda um abraço pro teu povo. Que Deus seja louvado pela tua vida e porque você está aqui mais uma vez com a gente. Pastor Leonardo, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Quero deixar aqui meu abraço ali para os membros do distrito da Casa Verde, né? E feliz por estar aqui na companhia do pastor Pareja, do pastor Delfino, né? Prazer estar com você de novo. E temos aqui também nosso pastor Roberto Pareja. Pareja. Espanhol, né? O cara importante, outro nível, né? Pelo menos parece. Né? Pastor do distrito do Lausanne Paulista. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome de Jesus. Tá bom, obrigado. Bom estar aqui com vocês. Uma alegria poder dividir com vocês esse momento tão especial da lição, um tema maravilhoso. E eu tenho a alegria de estar mesmo no Lausanne Paulista. Povo que eu amo muito e espero que Deus abençoe muito a minha casinha lá. Amém. E temos aqui ele. Se você não conhece, você vai conhecer agora e vai ficar marcado no teu coração. Juvenal Delfino. O nome é feio, mas a pessoa é legal. É isso aí. Professor Juvenal, também formado em teologia. Pastor genérico. Pastor genérico. Chamado pastor genérico, Isso. como o professor Leandro Quadros diz, né? Eu sou um pastor genérico. Palestrante internacional aí, na área de família, um querido que tem agraciado as nossas igrejas com as suas mensagens. Muito obrigado por estar aqui. O pastor Juvenal é um amigo já de 2 décadas mais ou menos. Um pouquinho mais. Só peço para que ele não abra nosso passado aqui. Né? Vou fazer de tudo para isso não acontecer, eu prometo para você. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado. Manda um abraço pro teu povo. Mando sim, quero mandar um abraço pro povo da Vila Luzita, minha igreja amada. Não é da Paulista Leste, mas é do povo de Deus, da Paulista Ápice, né? Mandar um abraço para a Vila Luzita, que é uma igreja fantástica. Você que não conhece a igreja da Vila Luzita, dá uma passadinha lá, é uma igreja bem interessante para se conhecer, ok? Um abraço pro pessoal de lá e para minha digníssima esposa, Liana Lemos, que com certeza vai assistir esse podcast para puxar minha orelha. Isso daí. Tem alguém que segura, né? Isso aí. Muito bem, queridos. Lição 1.
sobre o livro de Êxodo. Quero convidar vocês, vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Pastor William, pode orar para nós? Oremos. Eterno Pai e grandioso Deus, mais uma vez nós entramos em Tua presença para Te agradecer pelo dom da vida, para Te agradecer pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê iluminação para compreendermos o que será estudado aqui hoje. Amém. Fale ao nosso coração, abençoe a todos que ouvirão também, nós estão assistindo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Verso para memorizar, Êxodo capítulo 2, verso 23 e 25 diz: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. O período do Êxodo foi um período muito difícil para Israel, né? Foram ali mais de 300, quase 400 anos de escravidão, perdendo até a sua identidade como povo, nação de Deus, as suas características. O que nós podemos falar sobre essa lição de sábado e darmos início ao estudo da lição dessa semana, queridos? A respeito sobre Deus ter ouvido o clamor do povo e ter se lembrado dessa aliança. Bom, esse clamor, ou esse pedido, esse rogo do povo, é uma expressão da realidade humana, né? O pecado causa isso. Na natureza humana, o pecado ele leva o ser humano a conflitos, a dificuldades, a desgastes. E em seu estilo de vida, o clamor ele vai aparecer, porque a realidade do pecado machuca, ela traz ao ser humano bastante dificuldade. Mas o ponto mais crucial de Êxodo é que ele apresenta essa realidade, mas também ele apresenta a intervenção, o escape, a forma de ação. E aqui tem um princípio muito básico dentro da Bíblia, que é fantástico. Deus sempre toma iniciativa. Então, a salvação não é uma ação humana. Pode ser uma reação ao que Deus faz. Então, esse é o ponto de Êxodo. Ele vem, ele aparece e o povo reage à manifestação divina através dos seus instrumentos, né? Eu vejo o agir de Deus da seguinte forma. Eu creio que todos nós, quando nós nascemos, nós ganhamos um GPS. E esse GPS está calculado, programado para Canaã. Ok? Todo mundo. E aí eu vejo Deus nos colocando numa rodovia, cada um com sua cruz, com as rodinhas, numa pista boa, entendeu? Subindo e descendo, claro. Põe a gente ali. No meio do caminho a gente vê uma favela, vê uma comunidade, a gente acha bonito assim do lado, sabe? A gente acha bonito aquilo lá. Vou dar um pulinho ali. Aí a gente pega aquelas rodinhas da cruz, que não foram feitas para andar no paralelepípedo, ou em buracos, a gente entra para dentro desse negócio e vai quebrando tudo e tal. E a gente se perde, né, ok? Só que o GPS recalcula de novo, lá para Canaã. Porém, o retorno para a pista nos traz alguns prejuízos, mas Deus sempre recalcula a rota para Canaã. Ele sempre nos manda para Canaã. Às vezes, como foi no caso aqui dos israelenses, eles perderam Deus com o tempo, ok? Eles perderam muito. E, obviamente, Deus recalculou a rota e, de novo, colocaram eles na história, mais uma vez. Vale destacar também, pastor Leonardo e colegas, quando você olha para o Êxodo ali, a maneira que Deus encontra o povo marginalizado, oprimido, perseguido, desprezado, né? E mostra aí que o povo praticamente se esqueceu de Deus. Mas o livro de Êxodo mostra que Deus não se esqueceu do povo. E percebam que quando a coisa fica difícil para o povo de Deus ali, que vem até decreto de morte, Deus ele não assiste isso passivamente. Deus ele toma a iniciativa e entra em cena para libertar o povo dele. Eu acho que essa é uma tônica do livro de Êxodo, né? O interessante é que a própria lição ela aborda um propósito que a Bíblia tem, né? Paulo salienta muito isso, principalmente ali em Colossenses 3, 1 a 4, quando ele diz que os nossos olhos têm que ser fixos em Jesus Cristo, olhando para as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. E no meio dessa adversidade, dessa escuridão, eles tiveram que olhar para Deus. Então, o Deus se manifesta, ele se apresenta, mas se você não tomar a decisão de fixar os olhos nele, também o trabalho pode não ser eficaz, pode não ser efetivo. Mas o propósito de Êxodo
é justamente conduzir os israelitas a olharem para Deus, porque dele vem todas as bênçãos. Né? Amém. E quando nós vamos entrando para a lição de domingo, a gente começa a analisar alguns contextos que a lição vem apresentando, né? Houve um governante, um faraó, que não havia se lembrado, não conhecia mais o nome de José, que passou por lá, que foi um dos maiores governantes que o Egito já teve. E naquela condição você já vê o povo se distanciando, porque quando você se perde o nome de um grande governante que houve na história, é porque perdeu-se o sentido e perdeu também a importância dele na vida das pessoas. A história de uma família quase nunca morre, porque aí isso vai se passando de geração em geração. E você vê a apostasia do povo, mas só que o povo estava se apostatando, mas não parava também de reclamar ao mesmo tempo, né? De querer reivindicar uma aliança que Deus havia feito, mas só que a parte de Deus sempre foi cumprida e a parte deles nunca havia se cumprido. Como que a gente pode falar desse povo de Deus no Egito, esse período aí de dificuldade que eles enfrentaram, como vem dizendo na parte de domingo, o que traz para o coração de vocês, meus queridos? A lição nos dá aqui, no final de domingo, nos dá um insight bem interessante. Olha aqui, ó. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Como esse relato nos mostra que jamais devemos acreditar que qualquer circunstância, mesmo as boas, permanecerá as mesmas para sempre. O povo de Deus tem que entender, nós como povo de Deus temos que entender que as coisas elas mudam, elas vão mudando. E é preciso que a gente tenha uma preparação constante. A gente chama isso de reciclagem, quando se fala de inteligência emocional, quando se fala de mindset, fala-se de reciclagem. A gente precisa estar crescendo em graça. Confúcio tinha uma frase assim, né? Aprender como remar contra as correntezas, quando se para, anda para trás. A gente precisa estar crescendo. O crente, Deus convida o crente, desde os tempos de antigos dos patriarcas, né, a crescer em graça, está crescendo, entendendo que a vida é um movimento, a terra está em movimento, as coisas mudam, e a gente não pode entrar numa zona de comodidade, a chamada zona de conforto, né, que não é zona de conforto. Zona de conforto, para mim, é quando eu chegar no céu, deitar na minha rede, debaixo de um pé de açaí, que eu acredito que a árvore da vida é um pé de açaí, né? Você crê no que você acha aí que é. Eu creio que isso é uma zona de conforto. Enquanto aqui, nós não podemos entrar numa zona de comodidade. Está sempre procurando a zona de conforto. Que eu repito, o que eu vejo a zona de conforto, com certeza, é a Nova Canaã. E eu acho interessante aqui, né, nessa questão do povo sofrendo no Egito ali, né? A gente para olhar assim que a mão de Deus estava com eles, mesmo sem eles perceberem. Porque a lição mostra que Israel desce ao Egito com 70 pessoas. Aí passam ali 430 anos no Egito, desde a primeira chegada de Abraão lá e até a saída ali, 430 anos. E perceba que mesmo quando o povo foi afligido como escravos, Deus manteve o povo crescendo. Eram 70 e quando foram tirados ali, 600 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil, sem contar mulheres e crianças, a pé. E dá para fazer um cálculo ali e chegar a 2 milhões de pessoas. Tem alguns judeus que dizem que até 3 milhões pode chegar. Então, perceba que mesmo na aflição, Deus fazendo o povo crescer, né? É uma promessa, na verdade é o cumprimento de uma promessa, né? Há uma relação dos versos 1 a 7 com se não me engano, Gênesis 46, 8. Ali há uma promessa de que esse povo iria se multiplicar. E se você observar bem, ó, o verso, se não me engano, 6, fala que o povo vai crescer, se multiplicar. O verso 7, perdão, diz dessa multiplicação. Aqui tem uma conjunção, e essa conjunção fala da relação com o verso 8 do capítulo 46 de Gênesis, onde Deus cumpre sua promessa. Sim. E multiplicou o povo ali dentro. Então, é uma expressão do cuidado, apesar da dificuldade, é uma expressão da manutenção, apesar dos problemas que eles tinham. As restrições impostas, muitas vezes, levam o ser humano a enxergar Deus quando não queria enxergar. Então, essas dificuldades nem sempre são malévolas totalmente. Muitas vezes são instrumentos pedagógicos de Deus para dizer assim, filhão, tá ruim, tá? Mas olha para mim, nós vamos suportar isso aí juntos. Aí a gente se lembra do que Cristo diz, né? Vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, esse é um contexto aqui também, né?
quando nós vamos para o contexto histórico, né, que a lição de segunda vem dizendo, nós vamos compreender isso que o pastor Parede está dizendo, né? Que por mais que possa parecer desesperador o sofrimento, aquilo que o ser humano possa estar enfrentando, Deus é quem está comandando todas as coisas. O sofrimento não é porque Deus está colocando, é uma permissão de Deus de acordo com as consequências das nossas atitudes. Pablo Neruda, ele dizia, né? Você é livre para criar suas escolhas, mas você vai se tornar prisioneiro das suas próprias consequências. O povo escolheu e agora estava enfrentando consequências terríveis pelo abandono da parte de seguir a vontade de Deus. Como que dentro desse contexto a gente pode trazer aí uma luz para os nossos queridos da parte de segunda-feira? Olha, eu só queria fazer uma conexão pode fazer. que eu acho que é importante para chegar até a segunda, é que o Êxodo ele salienta a manifestação divina, o cuidado divino e a demonstração pública de que é Ele quem está no comando da história. Com isso em mente, certos de que isso acontece hoje também, aí a gente pode muito bem entender que toda essa história tem conexão conosco hoje. O impacto dessa vitória lá no Êxodo, ou na saída do Egito, o Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu, ela precisa estar presente hoje. E há uma promessa, até para o povo de Israel, que eles iriam se lembrar disso sempre, para que a posteridade pudesse compreender quem é Deus, como Ele age, como Ele se manifesta, como Ele se relaciona com o seu povo. E esse é um ponto assim, crucial na ótica do Êxodo, né? E no contexto aí você vê uma coisa interessante, como é que Israel foi parar dentro do Egito, né? A gente sabe lá a família de Jacó passando por aperto, fome ali, que viu a fome geral na terra, faz com que eles cheguem no Egito. E quando eles chegam no Egito, eles são bem tratados, são bem recebidos. José é o governador do Egito, né? E a gente para pensar, fala assim, gente, como que de um povo tão bem tratado, tão bem recebido, tão bem visto ali, com o auge de José lá, chegou ao ponto de ser escravizado, chegou ao ponto de Faraó dar uma ordem para as parteiras deixarem os meninos hebreus morrerem no nascimento, e como as parteiras não cumpriram a ordem, chegou ao ponto de dizer, mata todas as crianças, né? E aí a gente percebe, a prosperidade dos judeus, do povo de Israel ali, foi tão grande no Egito, que em algum momento o faraó no trono estremeceu. Falou, rapaz, esse povo tá ficando muito forte. Então, se nós não colocarmos ali, mão dura, pesada sobre eles, eles vão tomar o poder. Agora, né? o professor falou uma coisa interessante, viu? Abrindo aqui uma outra linha de pensamento. Nem sempre a prosperidade visível está como resultado para a obediência do povo de Deus. Às vezes, aquilo que é uma bênção aos nossos olhos pode se tornar um empecilho aos olhos de outros que não compreendem o propósito divino. Uhum. Então, assim, isso é para mostrar para nós. Hoje, por exemplo, o prosperar de um cristão incomoda muitos contextos que existem no planeta hoje, na nossa vida. Então, essa realidade ela vai estar sempre presente quando o pecado está inserido. Sim. Então, é uma coisa para a gente ficar atento e ligar as nossas antenas, porque geralmente isso acontece, porém, nós temos que estar prontos, porque haverá perseguição, haverá dificuldades, mas Deus está sempre ali para cuidar. Sim. Só para complementar e fazer essa passagem aqui também, vocês percebam que quando Israel vai para o Egito, eles chegam ali, obviamente, tendo como o guia deles ali, quem recebe eles, José, né? Claro. Então eles tinham muita moral e tudo mais. Só que eu vejo aqui é que eles se acomodaram com isso. Eu não creio que a vontade de Deus era que eles ficassem no Egito tanto tempo. Mas estava muito, muito fácil as coisas ali, entendeu? Estava tudo muito fácil. Aí a gente vai criando de novo, entrando numa zona de comodidade. E esquece da zona de conforto, que é além disso. Então eu vejo um Israel acomodado. Eu não vejo orientação vindo para Israel de que eles ficassem tanto tempo no Egito. Ficaram confiando no que José fez, né? Ficaram muito tempo no Egito. Às vezes acontece isso conosco, entendeu? A gente escora, às vezes, em algumas situações, a gente acha que aquilo é imutável. Isso é perigoso, como foi perigoso para Israel. Como foi perigoso para o povo ali, muito perigoso. O resultado, nós estamos conversando sobre isso aqui. O grande perigo, né? O porquê eles sofreram tanto
no meu modo de pensar, é porque eles se acomodaram demais. Eu acho que esse é um aspecto. O outro é a questão da mudança da liderança dentro do Egito. Porque Egito foi, um pouco antes de José chegar ali, um bom tempo antes, eles foram liderados por pessoas que tecnicamente não eram egípcios, eram os Ixos, se não estou enganado aqui. Sim, Ixos. Depois, a dinastia muda, depois de um tempo que José já havia morrido e tal, e aí volta a liderança para os egípcios. E aí, nesse contexto, aquela questão nacionalista, questões onde você tem que proteger aquilo que é seu, também é um aspecto, além desse da comunidade, de que despertasse a perseguição, despertasse um controle, despertasse nos egípcios a questão deles serem os mandantes, os líderes mesmo, e continuassem com aquilo nas rédeas ou nas mãos. Então, o povo acabou sofrendo por essa razão também. Sim. E a história nos mostra, né, Pastor Pareja, que ao longo dos séculos nós tivemos governos até pagãos que foram favoráveis ao povo de Deus em algum momento. Sim. Mas também tivemos momentos que governos se revoltaram contra o povo de Deus. Cabe um parênteses aí, você vê, Irã, até pouco tempo atrás, tinha um bom relacionamento com Israel. E agora eles estão se guerreando ali, né? Então, esse ponto que você colocou faz sentido. Israel prosperou ali num ambiente de um governo favorável. Agora vem um governo desfavorável e pesa a mão sobre eles, né? Sim, exato. E olha, essa é uma realidade que a gente tem que acordar. Nós estamos em bonança, né? Estamos num momento tranquilo. E aí a Bíblia sempre alerta, né? E aí, cristão? Como é que você está aí nesses dias? Está tranquilo? Está folgado? Está lá na frente da sua TV? Está tudo de boa? Mas e aí? E a hora que o aperto chegar? Nação santa, povo eleito, né? Sacerdócio real. Israel não foi... quando Deus faz a promessa a Abraão, não foi para Israel fazer parte de um povo. Foi para Israel ser um povo. Israel esqueceu disso. Eles eram descendentes de Abraão, ok? Eles foram... Abraão saiu da terra de Ur para ser um povo, um grande povo. Não um distrito de um país que era pagão. Então eu vejo esse povo muito acomodado ali no que tinha no Egito. Eles poderiam ter voltado para a terra deles antes, mas acomodaram. E aí a gente vem para a história recente e você vê os judeus da mesma forma acomodados na Europa. E aí você viu a Segunda Guerra Mundial, o que causou com os judeus, que foi um negócio absurdo. É claro que não estou justificando o que foi feito por Hitler, o Stalin, etc. Não é essa a questão. Mas Deus tem uma promessa maior para os filhos, para os nossos filhos, entendeu? Bem maior do que a gente imagina. E ele nos quer saindo dessa zona que é perigosíssima, muito perigosa. A pandemia veio aí para poder nos dar um alerta. Foi provado que o mundo pode parar, entendeu? E tem muito crente que duvida que haverá uma lei dominical, entendeu? Então, assim, Deus está querendo dizer, olha, movimente-se. Vamos lá. Movimente-se. E, pastor, só vale destacar aqui nessa parte de segunda-feira ainda um ponto interessante que está no finalzinho da lição lá, que mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Se você parar para olhar, Israel ali estava no fundo do poço, com um decreto de morte violento sobre eles ali, e eu gosto daquela frase que diz que o limite do ser humano é a oportunidade de Deus. Quando Israel não via saída, Deus entrou ali na história e mudou a história de Israel. Por isso que o ponto mais nevrálgico, o mais importante aí, no contexto de Êxodo, é que tudo converge na ação divina. Às vezes eu quero movimentar, como o meu filho falou, mas nós precisamos entender que o movimento espiritual, a direção da missão de Deus está nas mãos dele, a missão dele, é ele quem está conduzindo. Então, nesse contexto aqui, era difícil suportar, estavam numa situação delicadíssima, mas era só mesmo na intervenção divina, como você acabou de falar. É Deus quem está no comando das coisas, né? E onde nós entramos para quando Deus ele está no controle, ele mostra a importância daqueles a quem ele colocou também, né? Que nem você vê a dinastia faraônica que aparece na Bíblia, no livro de Êxodo, você não vê em nenhum momento o nome de um faraó. Somente é o rei, governante, tal. Mas Deus dá importância a duas parteiras.
para mostrar a discrepância de tudo isso, a importância do livro de Êxodo, que o livro de Êxodo, ele demonstra aquilo que Deus dá importância, não aquilo que é importante para o ser humano. Como que a gente pode trabalhar esse contexto aqui que a lição vem dizendo assim, ó? As parteiras sabiam o que deviam fazer e fizeram. Agora, que lição isso serve para nós? Nós somos adventistas, nós somos cristãos, nós sabemos o que temos que fazer. Agora a gente executa isso? Vamos tentar entender aqui um detalhe. Vamos lá. Dentro do grande conflito existe um escopo geral. O que é que está em jogo aqui? É entre Deus e o adversário, o inimigo, né? Por que não é mencionado os nomes aqui? Porque na minha ótica, ao ler a lição e ao estudar também um pouco a Bíblia nesse contexto, a gente percebe que a luta ali é entre Deus e o seu inimigo, representado por divindades que queriam assumir o lugar dele. Então o conflito está no escopo aberto, amplo. Mas quando ele menciona os nomes delas, ele especifica um ingrediente fantástico. Eu sou grande, eu tenho condição de lidar com tudo, mas eu vou usar instrumentos que aparentemente são frágeis aos olhos humanos, mas que vão ser poderosos em minhas mãos. Eu vou realizar o propósito através deles. Aqui entra a igreja, principalmente nos dias de hoje. Aos olhos humanos, nós somos pequenos, frágeis. Tem muitos que são sinceros, que são parte do remanescente, que também ainda vão fazer parte desse contexto todo final, mas humanamente falando, o escopo é maior. Deus está guerreando no grande conflito. Como é que ele vai nos usar hoje? O meu testemunho, as minhas decisões, as minhas escolhas, aonde eu vou, o que eu faço, o que eu como, o que eu visto, como eu convivo, o que eu digo, tudo que é exposto no meu relacionamento com Deus para o mundo, pode mostrar que eu sou um instrumento simples, mas eficaz nas mãos de Deus, nesses últimos dias. E o pastor Pareja falou ali sobre a questão do grande conflito, que a gente não pode perder de vista o grande conflito. Porque quem estava por trás desta ordem para que as parteiras deixassem os meninos morrerem? Satanás. Exato. Quem estava por trás da ordem para matar os meninos hebreus? Satanás. E se Deus não entra em cena ali, o que teria acabado? Teria liquidado todos do sexo masculino, assimilaria as mulheres e acabaria o povo de Deus. Então veja só, é sempre Satanás dando um jeito de exterminar o povo de Deus. Aí aqui tem um outro ponto também, que quando o povo de Deus passa por dificuldade, nem sempre isso é ruim. Porque me lembro de uma frase que Ellen White fala assim, ó, que toda adversidade é um chamado à oração. E perceba que Deus, ele olha para o povo de Deus ouvindo os clamores dele. E aqui tem o trecho de Salmo 50, verso 15, onde Deus faz um chamado, né? Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Então, em toda dificuldade, é um chamado para oração e Deus vai intervir, né? Eu vejo a mão de Deus, obviamente, operando em tudo e sempre, obviamente, começa por Deus, né? Para o chamado de resgate. Se não fosse Deus e seus movimentos, tudo que ele faz, nós estaremos simplesmente perdidos. Não tem como, impossível. E eu vejo assim, quando o ser humano, ele entende isso, né? Ele entende isso. E aí eu costumo dizer que não existe sorte, né? Nem azar. Existe o poder de Deus, escolhas bem feitas, né? E esforço humano. E aí você tem a sorte, né? Eu vejo aqui as parteiras, né? As parteiras aqui, eu vejo elas assim, entendendo o chamado de Deus e diferente de outras parteiras, ela fazendo alguma coisa, criando um movimento. Eu vejo que o ser humano, nós seres humanos, precisamos entender que é preciso nós fazermos um movimento, entendeu? Deus está sempre em movimento. Oração, tem que ter um movimento, né? Não é orar e parar, é orar e ação e movimentar. Então, assim, eu vejo que as parteiras são citadas aqui porque elas criaram um movimento diferente. Elas preferiram, obviamente, temer ao Senhor do que ter medo de Faraó. Isso eu acho bonito. Eu acredito que nós precisamos, né, obviamente, criar isso em nós, esse negócio de entender que nós precisamos fazer um movimento, ok? Eu vejo muito crente parado. Eu vejo às vezes que Israel, eles se davam mal quando eles paravam, ok? Eles esqueciam que tinham que se movimentar. Deus precisa do povo dele se movimentando, porque eu vejo que a gente carrega um outdoor, entendeu? Um outdoor para o povo poder enxergar Deus de alguma forma. Olha,
essa conexão com o que você disse aí com relação, e também o pastor William, em relação à fidelidade das parteiras, o termo hebraico ali, ele tem a ver com moralidade, escolha moral. O que é difícil no momento onde você é apertado por um poder, por alguém que tem, teoricamente, as suas vidas nas mãos deles, então, ter um posicionamento moral exige muito do ser humano. Então, aqui você vê um decreto de morte. Mas na história onde o povo de Deus está nessa terra envolvido no grande conflito, geralmente Satanás quer resultar em morte daqueles que são contra as suas propostas. E vai ocorrer no fim também. A gente menciona da promessa, ou da profecia, aliás, que ocorrerá, do decreto de morte, que você até mencionou no começo aqui, que talvez alguns não acreditem, mas depois da pandemia a gente vê um movimento mundial que isso pode ser possível mesmo. Então, a gente sabe que vai redundar nisso. E aí o ponto mais significativo da vida de um ser humano com Deus é se Deus consegue afetar a questão moral. Fidelidade com Ele é questão moral. Então, elas foram vitoriosas porque optaram por isso mesmo com risco de vida. E é onde nós entramos na parte, pelo trabalho dessas parteiras, nós encontramos o contexto considerado o maior líder que os judeus consideram até hoje, o nascimento de Moisés. Moisés, ele viveu sobre a 18ª dinastia egípcia, né? E recebeu a adoção pela filha de Faraó. Tem uma história, a vida de Moisés é uma história muito maravilhosa quando a gente para analisar a forma como ele foi salvo, a forma como ele volta para poder salvar os egípcios, na verdade os hebreus que estavam vivendo dentro do contexto egípcio. Agora, o que me chama a atenção? Aqui que fala assim, ó, é impressionante que no final de contas, grande parte a educação que Moisés ele recebe na sua vida seria útil lá na frente, para ele poder salvar o povo. Às vezes nós não entendemos o que nós temos que fazer aqui agora, no presente. Mas Deus ele está nos preparando para podermos auxiliar alguém lá no futuro. Juvenal, tudo que você estudou no passado, palestrante há mais de 20 anos, você teria ideia que você estaria viajando em 16 países para poder ajudar o filho dos outros, ser terapeuta de adolescentes, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, mas eu sei que é a tua diversão. A minha alegria. A tua alegria, sim. Quanto mais bravo o adolescente, melhor. Daí que você gosta. Carroça vazia faz barulho. Carroça vazia. Como que a gente olha essa questão do nascimento de Moisés aí para a nossa vida hoje? Que nós temos que entender que tudo que nós assimilarmos hoje no contexto de buscar conhecimento, nos prepararmos, vai ser algo que vai nos definir e nos ajudar no futuro. A vida de Moisés foi um milagre desde o início. Né? Desde o início é um milagre. Moisés é um milagre desde o início. Você pega o início da história de Moisés e o final da história dele é um milagre. Tudo é um milagre. A Joquebede, Arão e Joquebede, isso mesmo, Joquebede era mãe de Moisés. Aqui, ó, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Eu te pergunto, como esconder uma criança por 3 meses? Meu filho acordava 11 vezes à noite chorando, quando era pequenininho. 11 vezes. Como esconder um menino, uma criança, 3 meses? Sem chorar? Como esconder? Sendo que os soldados tinham acesso à casa, você não tinha nem porta direito da sua casa. E como é que ele consegue? E daqui a pouco ele é colocado dentro de um cesto de junco. Desde o início, ou seja, Deus empurrando Moisés, Deus conduzindo Moisés, desde o início da vida dele. E aí ele tem uma mãe fantástica, uma mãe que... aquela Joquebede tem que ser estudada. Que mulher inteligente, você já pensou num negócio desse? Ela coloca o filho no cesto de junco, manda a irmã acompanhar, a filha de Faraó acha o cesto, ela aparece como uma mulher que vai dar de mamar para ele, olha que coisa doida. Aí a mulher, doida pra gente, né? Porque para Deus isso é maravilhoso. A filha de Faraó paga para ela cuidar do próprio filho. Pra educar. E agora ela pode cuidar do jeito que ela quiser. E ela tem 12 anos para educar um filho. 12 anos para educar um filho. 12. E ela fez um serviço fantástico. Interessante que é a medida, inclusive, da idade de emancipação de um judeu, né? 12 anos.
E aí você pega 12 anos caráter formado, tudo bonitinho, 12 anos ela educa Moisés, e Moisés tem um caráter formado, mesmo ele vivendo com os egípcios, depois de mais 28 anos com os egípcios ali, aprendendo tudo dos egípcios. Os caras, eles criaram matemática, os caras tinham um monte de deuses, ele participou de tudo aquilo, ele não esqueceu o que a mãe dele ensinou para ele em 12 anos. Os pais me perguntam assim, Juvenal, o que eu tenho que fazer quando meu filho quiser sair? Eu sempre estou com ele, sempre estou perto. Eu digo assim, olha, o que faz seu filho não fazer algo de errado não é a sua presença, é o caráter dele. Uhum. Se você precisa estar perto do seu filho, sua filha, para ele não errar, é porque ele é mal criado. Porque o que impede o ser humano de fazer algo de errado é o caráter. É claro que uma criança precisa de acompanhamento, é claro que um adolescente precisa de acompanhamento, mas o que faz a pessoa errar não é a presença do pai ou não a presença do pai. Isso é medo de você. Ele tem que ter o temor dos pais, não é medo dos pais, ok? E eu vejo Joquebede aqui, e também Arão, porque não dá o crédito do pai, criando Moisés de um jeito que Deus, obviamente, abençoou eles demais, com muita sabedoria, criou um homem que ecoou para a eternidade. Como você mesmo disse, Moisés é o profeta. Só uma correçãozinha aqui, é Arão. Arão. Tá? Eu falei Arão. Eu queria pegar a fala do pastor Delfino e novamente colocar o grande conflito aqui. Porque quando Satanás tenta matar, faz esse decreto ali, estimula o decreto para matar as crianças, por quê? Porque já havia a promessa de um libertador para Israel. E o que Satanás faz? Vou mandar matar, porque aí não vai libertar ninguém, né? E aí você percebe que a vida de Moisés, ela foi poupada por providência divina, dentro de tudo isso aí que o pastor Delfino falou, por providência divina. Não fosse Deus cuidando de Moisés, ele teria sido morto. E aí você vê que Moisés, em muitas coisas, é um tipo de Cristo, né? Eu tenho ali um paralelismo com Cristo. Porque você vê que lá na frente também Satanás faz o quê? Faz Herodes mandar matar as crianças para tentar matar o quê? O libertador Jesus, né? Sim. Olha, é interessante notar alguns aspectos. Vou mencionar 3 com relação a esse episódio aqui do nascimento de Moisés, de como a sua mãe manteve, como foi, ele chegou até a princesa e tudo, né? Por exemplo, essas mulheres que são mencionadas até o verso 12 do capítulo 2, perdão, até o verso 10, todas elas romperam barreiras. Elas ultrapassaram limites, certo? Não mataram o menino, não fizeram isso. Joquebede escondeu, Miriam ajudou. Ela rompeu um limite ali, estava ajudando, estava cooperando. A filha do faraó, ela rompeu um propósito do próprio faraó, que a ordem era matar, e ela viu a criança e ela adotou a criança, ela rompeu com tudo. Então esse é um aspecto. Quando Deus trabalha o livramento, geralmente ocorrem rupturas da realidade. Então o ser humano é levado a isso, porque ele é impressionado por isso. E aqui é um detalhe interessante, quando Deus se manifesta, ou impressiona, ele de fato leva o ser humano a entender algo que está além dos seus olhos. E aqui é um ponto que é maravilhoso. Segundo, é que a mesma palavra para o cesto é a mesma palavra para arca. Materiais diferentes. Mas o propósito do milagre é o mesmo. É preservar a vida. Então, Moisés é preservado com o mesmo termo utilizado para a arca que preservou a vida de Noé e seus filhos. E tem um outro detalhe, é que 3 meses provavelmente não significa em 3 meses exatos. Porque o número 3, ele tem a expressão de um limite. Então, por exemplo, 3 dias é o limite de alguém ficar sem água no deserto naquele período. Uma praga de 3 dias foi o limite máximo de suporte que os egípcios tiveram. E 3 meses é bem provável que foi o limite máximo de tempo suportável para ela segurar essa criança. Então a Bíblia Andrews, ela trabalha esse conceito do número 3 aqui, exatamente nesse contexto, de limite máximo, mas não algo especificamente contado, certo? O que mostra isso? É que naquilo que é o máximo suportável, Deus se manifesta. Ele, aonde você não consegue mais, aí ele entra. Então, isso na vida espiritual hoje, às vezes nós temos momentos em que o limite é alcançado.
E aí, se nós aprendemos a entender como o Êxodo apresenta, Deus é o livramento. E, pastor Pareja, você colocou um ponto interessante aí, que Deus, quando ele age, Ellen White até diz isso, né? Que ele age fora da causa comum das coisas, né? Sim. Essa ruptura. E você percebe que ele fez isso aqui, ele fez no nascimento de Jesus, em várias partes na Bíblia. E quando a gente olha para o fim dos tempos também, porque nós temos ali a libertação do povo de Israel, nós temos Jesus que nos liberta do pecado, e nós temos agora a grande profecia que esperamos, que é Jesus voltar para nos libertar desse mundo de pecado, né? Exato. E, de novo, Deus vai fazer a ruptura. Sim. Porque Ellen White ela até comenta que a obra do Evangelho ela será terminada de uma forma assim inaudita, uma forma fora das expectativas do ser humano, Sim. de uma maneira que a gente nunca esperou. Então, assim, sempre Deus entrando em cena, agindo de uma forma que o ser humano por isso nem pensa, nem imagina. Por isso que é importante olhar, ver essa realidade acontecida para entendermos o que é que a gente pode esperar. E é onde nós entramos na parte final da lição, nós vamos entrar com as nossas considerações, a mudança dos planos. Um faraó era considerado como se fosse uma parte da deidade lá no Egito. Ele era a espécie de um deus menor. Moisés, por ser um sucessor do trono, ele seria considerado também como se fosse um deus. Mas, diante do que acontece, ele ali, vendo um egípcio maltratando um israelita, ele foi lá, corrigiu o cara, acabou saindo na mão, matou o cara, aí todo o cenário muda, de um cara que seria agora, que poderia se tornar um deus para aquele povo, agora é um foragido, para depois voltar para ser um libertador. Deus não mandou ele matar, mas foi uma consequência da atitude que ele teve. Às vezes nós não entendemos, né? Mas nós podemos estar certos, mas tudo é o jeito como nós conduzimos as coisas, né? Quantas vezes nós já matamos alguém? Com palavras, com atitudes, ações. E é onde que a gente quer terminar com o ensejo final. O professor Juvenal, o que traz ao teu coração essa parte de quinta-feira para nós terminarmos? Coisa interessante. Moisés ele ficou 12 anos aprendendo sobre Deus, 28 desaprendendo sobre Deus, ok? Com os egípcios. E agora ele passa 40 anos desaprendendo o que aprendeu com os egípcios, no deserto. Deus, quando vai usar você, como ele fez com Gideão, ele não quer que você entenda que você é top. Você pode ser o cara. Mas para que Deus possa agir em mim, em ti, você tem que se esvaziar. Então Deus passa 40 anos esvaziando Moisés. Moisés sai de lá fugido, fica em Midian 40 anos pastoreando ovelhas, okay? Com cheiro de alho, tinha cheiro de perfume maravilhoso lá no Egito, e Deus fazendo ele desaprender. Então Deus esvazia Moisés e enche Moisés novamente. Okay? Deus precisa que façamos isso. Então não importa o quanto você é bom em uma coisa, por mais que você tenha um know-how em alguma coisa, para que Deus possa usar você, ele tem que esvaziar você. Porque o seu know-how para Deus não é nada. O que Deus tem para nós é um plano muito superior. Para terminar, eu lembro de uma entrevista de Carl Gustav Jung. Ele e Freud foi parceiro por muito tempo. E ele separa de Freud, porque ele não começou a não crer muito em Freud. E aí ele deu uma entrevista, já quase no final da vida dele, depois de Freud ter morrido há muitos anos. E aí perguntaram para ele sobre um monte de coisa, sobre psicanálise, sobre psicologia e tal. Ele explicou tudo. Aí no final falaram assim, e Deus? Ele falou, olha, Deus eu não sei explicar não. Mas e sua teoria e Deus? Quando Deus entra, a minha teoria foi por água abaixo. Quando Deus entra, a minha teoria não serve para nada. Não tem como a minha teoria servir para alguma coisa diante de Deus. Carl Gustav Jung. É um detalhe interessante. E isso combina com o que nós estamos conversando e falando. E combina com a realidade que você menciona, apresenta de Moisés e a mudança de planos que Deus elabora ali. O livro de Êxodo, os 5 primeiros livros da Bíblia também, eles falam muito mais dos 40 anos finais da vida dele do que de todo o resto de sua vida. Então, a ênfase, a concentração nesse período significa que toda a realidade da vida, ela reside na origem que é Deus, porque Ele é a vida. Agora, é interessante notar que nesses últimos 40 anos, onde tudo isso é mencionado, esse período ele inclui a história do chamado de Israel.
não só a história do chamado de Moisés, que a gente foca muito no libertador, mas qual é o contexto maior? Claro, Moisés vem para libertar um povo que vai ser um instrumento de Deus para iluminar todos os povos, para levá-los a aprender quem é Deus, conhecer. Porque, num dado momento, nós tínhamos o mundo conhecendo Deus. E o mundo foi se distanciando de Deus. E aí, agora, para que essa realidade divina não fosse completamente esquecida, Deus então chama Israel. E agora o propósito é mostrar ao mundo como um povo pode ser regido por aquele que é dono de tudo, é a fonte de tudo. E que no final quer levar todos os seres humanos a viverem sob sua regência amorosa, bondosa e branda. Então, esse é o grande propósito. Moisés é chamado, mas o povo todo recebe o chamado junto com ele. Eu quero colocar como última consideração aqui, pastor Leonardo, o seguinte: Deus é o Deus da renovação. Quando você olha ali Moisés matando o egípcio e descoberto, os planos para ele ocupar o trono foram por água abaixo. Agora ele foge. E quando ele foge, você percebe o seguinte: Moisés não tem certeza nenhuma do futuro dele mais. Ele não sabe o que espera ele mais. Se Moisés imaginava que ele seria um libertador, agora fugindo ele fala: como que eu vou ajudar esse povo longe? Passam 40 anos lá em Midian. Eu não sei se Moisés manteve alguma promessa no coração, alguma coisa, mas 40 anos. Moisés nem imaginava que plano Deus teria para ele. Mas o Deus da renovação, ele vai até onde Moisés está, do jeito que ele está, e, sabe, bota chama ali no coração dele para ele voltar a libertar. Então eu terminaria aqui a minha fala dizendo o seguinte, que não importa como a nossa vida está, não importa onde nós chegamos, se nós confiarmos em Deus, ele sempre tem alguma coisa a mais para nós. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um podcast. Agradeço a vocês. A lição, ela tá maravilhosa. É enriquecedora. E eu tenho certeza que vai trazer algo especial para a tua vida. Então eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, por favor, estuda a lição, filho de Deus, seu crente. Leva essa mensagem para o teu coração, para a tua vida, porque a gente precisa. O tempo está acabando. Jesus precisa voltar e nós precisamos estar preparados. Tá bom? Vamos terminar com uma oração? Pastor Pareja, pode orar para nós? Vamos orar. Pai eterno e santo, que alegria poder estudar a respeito da tua manifestação na história. Amém. Como é confortante saber que o nosso Deus é um Deus de ação. Humanamente, às vezes, nos vemos em momentos em que não conseguimos enxergar nada. Verdade, Senhor. Não há vislumbres na nossa frente. Mas o que nos alegra é que o que ocorreu no passado é a nossa maior e mais plena certeza de que, tanto no presente como no futuro, o Senhor continuará agindo mesmo que nós não consigamos ver. Amém. Aumenta nossa fé em tuas ações. Coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor é um Pai presente. Amém. Abençoe cada um que está ouvindo esse podcast, cada um que assistiu esse podcast, e que a tua graça alcance cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que você tenha uma ótima semana ao lado de Jesus. E não perca, o livro de Êxodo é para este trimestre. Que o Senhor Jesus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.